Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Felipe Reis e está começando agora mais o programa Luz para o Caminho. E a pergunta de hoje foi feita por Carla Silva. Mas antes de irmos para a pergunta de hoje, peço a você que já deixe seu like, compartilhe e curta. Também, se você tem alguma pergunta bíblica, deixe nos comentários que a gente vai responder. Agora, vamos à pergunta. E a pergunta é: o que significa o chifre de Daniel 7? Bom, Felipe, agora é com você. Responda essa pergunta para nós. Valeu, Gabriel. Olha, é uma pergunta muito importante, né? Essa daí provavelmente é de alguém que gosta muito das profecias bíblicas, especialmente as profecias de Daniel, né? Então, fez a pergunta para a pessoa certa, porque eu também amo as profecias bíblicas, especialmente as profecias de Daniel. Então, para contextualizar, o que seria o chifre pequeno de Daniel, né? Provavelmente está falando do chifre pequeno de Daniel 7, verso 8, o chifre que tinha bocas e olhos, né, e falava insolência. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para contextualizar, quando os jovens hebreus chegam na Babilônia, por volta do 6º século, né, antes de Cristo, nós temos Nabucodonosor invadindo a cidade de Jerusalém e levando consigo os príncipes de Jerusalém. Entre eles, nós temos Daniel e seus amigos, né? Daniel, Ananias, Azarias e Misael, né? Então é interessante que esses jovens chegam na corte da Babilônia, são educados conforme as filosofias da Babilônia, e eles agora são preparados para serem conselheiros do rei Nabucodonosor. No capítulo 1, então, nós temos a cena desses jovens sendo levados para a Babilônia, não participando do banquete do rei, das iguarias do rei, mas mantendo as leis, mantendo os costumes hebreus. E no capítulo 2 nós temos o sonho do rei Nabucodonosor. No sonho do rei Nabucodonosor, ele teve um sonho que perturbava as suas noites, e ele agora obrigou que os seus sábios, os sátrapas, os encantadores, os caldeus, todos pudessem revelar o sonho. Mas tinha uma condição: o rei decidiu que ele não iria contar qual era o sonho e que essas pessoas deveriam saber, deveriam interpretar, porque foram para isso que eles foram designados no reino, na corte da Babilônia. E agora acontece algo muito interessante. Ele chama os seus oficiais e ele faz um decreto de morte para que todos os sábios do rei sejam mortos porque não deram a interpretação. E o que acontece em seguida é que Daniel pede uma audiência com um desses líderes e pede um tempo, porque Daniel sabia que Deus iria revelar aquele sonho. E é assim que acontece. No capítulo 2, então, enquanto Daniel estava nas suas... quando eles estavam reunidos em oração, né, Daniel, então, recebe a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E ele, então, pede uma audiência com o rei. E ele diz: estando tu, ó rei, nas suas visões da noite, Deus mostrou uma estátua de extraordinário esplendor, cuja cabeça era de puro ouro, seguido dos braços e do peito de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. E ele viu uma pedra vindo, cortada sem auxílio de mãos, que destruía os pés da estátua e reduzia toda a estátua em monturo, né? Essa é a cena que Daniel vê. E Deus então revela para Daniel, e Daniel fala assim: olha, tu, ó rei, é a cabeça de ouro, mostrando que a cena que Daniel viu nada mais era do que a história dos reinos em sucessão até um período da volta de Jesus, ou seja, do fim da história. E mostrou que o primeiro período da cabeça de ouro era o período de Nabucodonosor, seguido por um período que seria governado por dois poderes, os medos e os persas. E depois disso, um reino inferior,
né, que seria a Grécia, né, e posteriormente a Grécia, outro reino, que seria as pernas de ferro, que era representado por Roma, e por fim os dedos, né, os 10 dedos, representado pelos 10 países bárbaros da Europa, né, os suevos, visigotos, burgundos, anglo-saxões, germanos, lombardos, érvulos, ostrogodos, enfim. Então, depois disso ele vem a pedra. E o que seria a pedra? A pedra seria a volta de Jesus, que destruiria os reinos deste mundo e formaria um reino eterno. Bom, Nabucodonosor ficou impressionado com a cena porque foi exatamente o que ele viu na sua visão da noite. Mas é interessante porque essa visão ela não é muito completa para Daniel. E no capítulo 7, Daniel agora tem um sonho, né? Agora é Daniel quem tem um sonho. E no sonho de Daniel, Daniel vê 4 animais diferentes uns dos outros, né? O primeiro era como um leão, que possuía asas, como de águia. O segundo era como um urso, que tinha 3 costelas na boca, e ele subia sobre um dos seus lados. Depois disso foi visto um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e por fim um animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres e possuía dentes de ferro. Bom, já vou adiantando, os animais da visão é a mesma visão de Daniel no capítulo 2 da estátua de Nabucodonosor. Só que agora existe um diferencial. Deus revela em detalhes para Daniel a história da humanidade, né? Dos reinos, da sucessão dos reinos até a volta de Jesus. E é interessante que ele vê ali, na visão do capítulo 7, o leão, que é a mesma representação da Babilônia, da cabeça de ouro, ele mostra o leão como asas. Por quê? Porque asa é o sinal de velocidade. O animal mais rápido da Terra é o falcão peregrino, que atinge mais de 300 km por hora. Por isso é representado pelas asas. A forma com que a Babilônia conseguiu varrer os impérios, os reinos, né, que o cercava, como os assírios, foi algo extraordinário. Posteriormente, então, nós temos o urso, que é a representação dos medos e dos persas. Aquelas 3 costelas que o urso possuía na boca eram 3 grandes nações, a Lídia, a Babilônia e o Egito. E ele subia sobre um dos lados porque foi a junção dos medos e os persas. E os persas se sobrepunha aos medos ao passar dos anos, né? E é interessante que depois disso vem o leopardo, representado com 4 asas e 4 cabeças. Bem, se o leão era veloz com um par de asas, o leopardo com 4 asas era muito mais veloz. E representa a marcha do período helenístico em que Felipe Magno e Alexandre Magno faz as suas conquistas para o Oriente, né? E consequentemente ao Oriente Médio, e ele faz com que o Império Grego cresça de forma extraordinária. Mas, aos 33 anos de idade, Alexandre o Grande morre e deixa todo aquele império para 4 generais: Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco, né? Então, foram 4 generais de Alexandre que possuíram esse reino, né, helenístico que dominou o mundo naquele período. E posteriormente ao reino desses 4 generais, nós temos o surgimento do Império Romano, e esse foi terrível, por isso é descrito como um animal terrível e espantoso. Daniel nem mesmo achou na natureza um animal que pudesse descrever a forma com que os romanos conquistaram o mundo. Mas ele é descrito como possuindo dentes de ferro, e de fato foi dessa forma que os romanos devastou o mundo com as suas conquistas. E é interessante perceber que aquele animal possuía 10 chifres, assim como a estátua possuía 10 dedos. E aí que entra a pergunta do nosso ouvinte, da nossa ouvinte Carla, que fala a respeito desse chifre pequeno. O que seria o chifre pequeno? Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, no capítulo 7, nós vamos ler o versículo 8, né? Por quê? O versículo 8 diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre
havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então, daqueles 10 chifres, 3 chifres caíram e um chifre pequeno subiu no lugar. Mas esse chifre pequeno tinha olhos e boca e falava blasfêmia. O que seriam os chifres? A própria Bíblia nos dá a resposta. No versículo 24, ainda de Daniel, no capítulo 7, diz: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. É muito interessante essa informação. Então, assim como os 10 dedos representavam aquelas 10 nações que eu mencionei anteriormente, suevos, visigodos, burgundos, anglo-saxões, que eram os reinos da Europa bárbaros, então, dos 10, 3 iriam cair, porque esse chifre pequeno iria subir e iria destruí-los, ia ter proeminência. E além disso, esse chifre pequeno, esse reino pequeno, seria um reino não só político, mas também religioso, porque falava blasfêmia contra Deus, ou seja, insultava através de mentira as verdades de Deus. E qual seriam então as obras daquele chifre pequeno? Olha que interessante, o versículo 25 fala a respeito disso. O que o chifre pequeno fará? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará, perseguirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, olha que interessante. É dito que esse chifre pequeno iria perseguir os santos do Altíssimo, e além de perseguir e matar os santos do Altíssimo, ele iria mudar os tempos e também a lei de Deus. Olha como é curioso. Como se pode mudar o tempo? Mudando a contagem do tempo. Então nós sabemos que Deus, quando criou o mundo, ele criou o mundo para ser contado de uma tarde até outra tarde. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E houve tarde e manhã o segundo dia. Ou seja, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Mas com o advento do poder descrito por esse chifre pequeno, isso foi mudado. Então hoje o dia é contado de uma meia-noite a outra meia-noite, o calendário foi mudado também. Mas acontece algo interessante aqui. É dito que também muda o quê? A lei de Deus. E agora eu gostaria de chamar a sua atenção para esse ponto, porque ele é muito importante. Jesus, em seu ministério, ele mostrou o que aconteceria, né, nos fins dos tempos. E ele fala que no momento da abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, que ele entenda, ele fala para que oremos para que a nossa fuga, ou a fuga das pessoas daquele tempo, não se desse no sábado, né? Por quê? Porque Cristo entendia, né, sendo Deus, que o sábado é o selo da criação. O sábado faz parte da lei imutável de Deus. Mas o que o chifre pequeno, que foi um poder guiado por Satanás, fez? Procurou mudar a lei de Deus. Então, para a gente descrever o que seria esse chifre pequeno, então, para não medir palavras, nós estamos falando do poder religioso romano, mais precisamente a Igreja Católica. Porque nós temos o surgimento da Igreja Católica da mesma forma destruindo os suevos, os visigotos, que eram parte do sul ali, do norte também da Itália, e forma um reino pequeno, o Vaticano, que é um poder religioso e também político. E fazia guerra aos santos do Altíssimo. E nós temos, mais precisamente, em 538, o início da supremacia papal, podemos dizer assim, né? Que foi quando o Papa conseguiu destruir os ostrogodos e consegue o poder da supremacia e começa a ditar as regras no Ocidente, né? Bem, então nós já sabemos quem que é esse chifre pequeno. Mas eu gostaria de voltar um ponto atrás, porque essa visão de Daniel ela é tão importante, mas tão importante, porque depois da visão do chifre pequeno,
Daniel ele tem uma visão do que aconteceria pouco antes da volta de Jesus. E essa, com certeza, é a parte mais importante da visão. No versículo 8 fala a respeito, Daniel 7, versículo 8, fala a respeito do chifre pequeno, que abaterá 3 reis, né? Mas no versículo 9 ele diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era como chamas de fogo, e suas rodas em fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Olha essa parte. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Então estive olhando para a causa da voz dos insolentes, palavras que o chifre proferia, e estive olhando, e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E aqui a visão ela continua, mas percebam que pouco antes da volta de Jesus, acontece uma cena de julgamento. O ancião de dias, que é o próprio Pai, ele se assenta. E ao se assentar, abriram-se os livros no céu e começou o julgamento. Ele vê milhares e milhares de testemunhas, os anjos, né, que estão aqui na terra, escrevendo todas as ações da humanidade. E ali começa o julgamento de investigação. Só deixei esse ponto para que você possa refletir a respeito do tempo que nós estamos vivendo, né? Por quê? A supremacia papal foi de 538 até 1798, quando Napoleão Bonaparte manda Berthier ir para Roma e prender o Papa. Ali termina aquela supremacia e posteriormente a isso nós temos essa cena de julgamento, o julgamento de investigação, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então eu espero ter respondido a pergunta de quem seria o chifre pequeno, mas deixando o gancho para que você possa estudar mais Daniel capítulo 7 e entender o que seria essa obra do juízo investigativo. Que Deus abençoe todos vocês e espero ter respondido à altura essa pergunta. Com você, Gabriel. O que você achou dessa resposta? Gostou? Então deixe nos comentários o que você achou. Também não esqueça, deixe seu comentário ou sua pergunta bíblica aqui embaixo para nós respondermos. Tchau, tchau.